Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Nós vamos começar agora a nossa live. Doutora Regiane, doutor Enico. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, muito interessante, que é sobre o amálgama. Olá, tudo bem, querida? Olá! Boa noite, doutora Magna. Boa noite a todos. Boa noite. Vamos esperar a doutora Enico nos chamar aqui. A Enico, vamos lá. Olha, estou convidando a Enico. E vamos lá. Boa noite, pessoal. Prazer estar com vocês. Que bom. Que live é importante, doutora Regiane. Você que voltou agora, recentemente, de um evento fora do Brasil. O que você nos diz aí dessa expectativa da live de hoje de falar de um assunto tão importante? Enico, boa noite. Boa noite. Aí, deu tudo certo, pessoal. Quero desejar boa noite a todos que já estão na live, esperar o pessoal entrar, mas o nosso objetivo hoje é discutir, falar, transmitir conhecimento sobre um assunto que são as dicas sobre a restauração de amálgama. A restauração de amálgama ela é uma restauração que utiliza algumas ligas, como prata, cobre e principalmente o mercúrio, que é um metal líquido. E a relação entre esse mercúrio, a nossa saúde, o meio ambiente e todos os cuidados que nós devemos ter. Porque realmente o que acontece hoje, colegas, amigos, pacientes, doutora Regiane, doutor Enico, é simplesmente um desconhecimento das atuais pesquisas e pensando que nós, seres humanos, estamos cada vez mais próximos da ciência, então cada vez nós pesquisamos mais. Hoje nós vamos falar o que as atuais pesquisas nos mostram sobre a toxicidade do mercúrio. Então, eu sou Magda Siqueira, para quem ainda não me conhece, cirurgiã dentista, e tenho uma certificação internacional numa técnica que são protocolos que nós seguimos para fazer a remoção do amálgama de forma segura. A doutora Regiane Caniac também tem essa certificação e a doutora Enico também já fez o curso comigo, então já sabe sobre isso. Por gentileza, a doutora Regiane se apresente e depois, por gentileza, a doutora Enico se apresente. Boa noite a todos. Meu nome é Regiane Caniac, sou cirurgia dentista, entusiasta, né, desse estudo da odontologia integrativa, em especial da osteonecrose dos maxilares, né, das cavitações e também dos microsistemas de acupuntura bucal. São os temas que eu me aprofundei mais, mas quando a gente fala dessa visão integrativa, se você pega uma parte, você ao mesmo tempo está relacionado com as outras partes. Então, interfere o amálgama, tudo interfere. É sobre isso que a gente vai falar aqui para vocês hoje, sobre essa abordagem da odontologia integrativa e essa análise, né, desses campos interferentes. Então, boa noite a todos. Olá, pessoal. Eu sou Emiko Shida, dentista, e eu tenho realizado e dado cursos de terapia neural e odontologia neurofocal nesses últimos 10 anos. E a gente vem trazendo uma nova abertura de visão para os médicos e dentistas, fazendo a união entre a boca, a cavidade bucal, os dentes com os órgãos do nosso corpo. Então a gente faz esse link e a gente sabe que atrás disso sempre tem as emoções, né? Por que que um dente começa a doer depois que a pessoa passou por um trauma? Pois é. E aonde que isso tudo fica gravado na memória do corpo? Então é isso que eu tenho estudado nesses últimos anos e é o motivo da nossa imersão que a Magda vai falar com a gente daqui a pouquinho. Sim, então, um prazer recebê-la, doutora Enico, doutora Regiane, todos os colegas que estão entrando aqui, que já nos conhecem, os que nos conhecerão. O princípio do que nós chamamos de tratamento integral do paciente, ele começa com uma pergunta para os nossos pacientes. Qual a sua necessidade de saúde? E olha só, muitas das vezes a necessidade de saúde não necessariamente é só um problema bucal,
mas o problema bucal ele está correlacionado. Então, como a doutora Emico e a doutora Regiane muito bem falaram, eu estou recentemente iniciando um curso, iniciei, na verdade, um curso para estudar o nosso sistema estomatognático e a relação dos músculos com os ossos e principalmente com dores. E as primeiras aulas, doutora Regiane, doutora Emico e colegas, foi embriologia. Ectoderma, endoderma e mesoderma. Então, quando a doutora Emico fala que tudo está interligado e que vai para as emoções, olha que interessante, colegas, a partir do momento que nós começamos a ser gerados, nós começamos a ter um sentido, que é o sentir. E por quê? Pela formação do maior órgão que nós temos no corpo, que é a nossa pele. Então, por que não a gente deixar, parar de pensar e começar a sentir? E é isso que eu procuro despertar nos meus pacientes. Então, com essa pergunta, qual a sua necessidade de saúde? O que você está sentindo? Porque muitas das vezes, agregado ao meu tratamento, seja um tratamento restaurador, seja um tratamento de canal, eu vou também indicar ou para um médico, ou para um nutricionista, ou para um osteopata. Então, nesse momento, eu quero que a doutora Regiane relate um pouco da sua experiência, doutora Regiane, de como que você ingressou nessa área e você que fala muito bem dos microsistemas da acupuntura, essa relação que nós temos com a cavidade oral. E como é a sua experiência hoje, doutora Regiane, na sua clínica, quando o seu paciente lhe procura? Por gentileza. Então, a gente acaba buscando conhecimentos que nos tragam respostas de situações que a gente vive na nossa prática odontológica, que logo a gente percebe que tudo que a gente aprendeu na faculdade não responde à vida como ela é, né? E mesmo nas especializações, nas pós-graduações, dentro de um conceito clássico de entendimento, algumas perguntas ficam sem respostas. E eu sempre gostei muito, gostei dessa questão integrativa, de pensar um pouco além. E isso me levou para a acupuntura. E a acupuntura é um conhecimento milenar, baseado na teoria dos meridianos e que estuda com muita eficiência essas relações, tanto que os sintomas na acupuntura não são sintomas, não é as doenças separadas, são padrões de desarmonia que têm aqueles sintomas em comum. Então, pelas sintomatologias, você descobre um padrão que levou à doença. Então, é um pensamento diferente. E isso, na minha prática clínica, começou a fazer bastante diferença, porque eu passei a compreender o que acontecia nos meus pacientes. Mas no primeiro momento eu compreendia o que acontecia com os meus pacientes, mas eu ainda estava de fora com a minha odontologia. Eu usava meus pontos de acupuntura, mas a minha odontologia ainda estava à parte. A odontologia biológica, a odontologia integrativa, esse estudo, baseado na Academia Internacional de Medicina e Toxicologia Oral do IAMT, você começa a entender que, pera lá, existem campos de interferência, existem situações que acontecem na boca que podem não ser a causa da doença dos pacientes, mas podem contribuir para que algo que ele já tem acontecendo no corpo evolua ou tenha um desencadeamento. Eu falei, poxa vida, isso é muito importante na nossa prática. O que começou a acontecer a nível prático? Eu comecei a resolver minhas cirurgias diferentes, eu comecei a escolher outros materiais para as minhas restaurações, a gente começa a prestar atenção nos amálgamas, no conteúdo dessas ligas, o que isso reflete na saúde do paciente. A teoria das cavitações, de você ter essa possibilidade de ter áreas não reparadas dentro da maxila ou da mandíbula, que podem ter uma quimiocina inflamatória, que também soma, com as situações dos pacientes. Então, hoje, eu não consigo mais ver o procedimento só um procedimento, é só uma restauração. É uma restauração que inclui o entendimento dos microsistemas, que inclui as práticas integrativas, como a terapia neural, a ozonoterapia, e esse sentido de levar a saúde para o paciente mesmo. É uma odontologia mais completa. Hoje eu me sinto mais realizada trazendo essa odontologia para a minha clínica e não quis ficar só nisso. Eu quero que
passar isso para os colegas também, né? Eu sempre lembro da Magda falando da alegria que ela sentia em lecionar, o quanto ela se sentia plena como professora. E eu fui entender isso, Magda, quando eu comecei a dar aula sobre isso. Falei, nossa, é maravilhoso a gente compartilhar isso. Parabéns, esse é o meu propósito de vida, porque eu entendo que nós ganhamos tantas coisas desde que nascemos, dos nossos pais, dos nossos amigos. Então, por que não fazer o melhor? É a filosofia Kaizen dos japoneses. Hoje, melhor do que ontem, amanhã, melhor do que hoje. Então, eu procuro fazer o meu máximo, mas sem exagero. E hoje eu tenho esse propósito de vida que é transmitir informação gratuitamente para que outras pessoas possam ser beneficiadas. Então, doutora Rejane, olha que interessante. Eu falei de pele, eu falei de sentir e você falou de acupuntura, onde é aplicado em pontos especiais. Então, eu vou fazer uma pergunta para a doutora Emiko, que a doutora Emiko eu sei que tem um vasto conhecimento em dor, participou do projeto da USP de dor orofacial, trabalha com a relação dos maxilares, então a postura, a relação do pescoço, a relação da coluna, voltando lá na embriologia, então quer dizer, começa a ser formada as células, forma a pele, começa a ser formada a cavidade oral, o bebê sente o líquido amniótico, começa a engolir o líquido amniótico, aí é formado o tubo digestivo até o intestino. Esse bebê, então, é nutrido. A partir do momento que ele se nutre, forma o cérebro, começa a bater o coração e ele tem um crescimento crânio-caudal, formando o quê? O que nos alinha, a nossa coluna vertebral. Então, desde o cervical até a torácica. Então, doutor Emiko, nos fale um pouco dessa sua expertise com relação à dor e, principalmente, essa parte da anestesiologia que você estuda, que é a utilização do anestésico procaína em pontos que podem liberar dores, liberar emoções. Nos fale um pouco sobre esse seu trabalho, por gentileza. Sim. No meu caso, eu comecei, assim que eu formei, eu fui realizar meu sonho, que era fazer ortodontia. Fiz a especialização, mas eu não fiquei feliz, porque era uma coisa muito mecanicista. E eu não gostava daquilo, sabe? Pega um dente, põe aqui, põe ali, puxa para cá, e o paciente sentia dor. Tem pacientes que ficavam maluco com as dores dos disjuntores no céu da boca, no palato, e pedia para tirar. Falei, gente, não é isso que eu quero da vida. Não é isso que eu quero para os meus pacientes, fazer com que eles sofram. Aí eu fui caminhando para a ortopedia funcional dos maxilares, né? Aí já mudou muito. Aí eu comecei a fazer a união da postura. Como é que a posição da língua vai interferir na postura? Como é que o crescimento da arcada vai interferir na respiração do paciente? Então, isso tudo foi me empolgando e eu fui estudando, porque é uma relação direta. Então, hoje, eu acho, além de tratar o paciente, eu sempre oriento como evitar esses campos interferentes que a doutora Regiane acabou de falar, né? Nós sempre vamos em busca dos campos interferentes. O que está provocando agressão para o sistema nervoso e provocando doenças à distância. Então, eu sempre fui estudando isso. E hoje eu vejo que a orientação para os pais é fundamental. Por quê? Se a criança nasce e a mãe já enfia, já dá aleitamento materno e não dá aleitamento com chupeta, com bico da mamadeira. Isso tudo são hábitos que não favorecem o crescimento. E sim o aleitamento materno, onde a criança trabalha toda a musculatura. Ela faz força, ela suga. É aí que está o crescimento, não só das arcadas, mas como de todo o crânio, de toda a face. Então, esses hábitos evitados e a mãe tendo uma boa orientação de dar alimentação dura para a criança, né? Tem que estimular, tem que fazer a boca crescer. Por quê? Os hábitos errados fazem com que a maxila não cresça e nem a mandíbula. Aí fica com o dente torto. Aí o contato, né? Aí a criança passa a respirar, muitas vezes,
pela boca e não pelo nariz. Aí traz problema de ronco e apneia. Aí pode ter outros problemas sistêmicos no corpo inteiro, podendo até terminar fatalmente num AVC. Então, tudo isso a gente tem que orientar os pacientes, porque ele não sabe, né? Então, exatamente, doutor Emíco. E junto com isso, então, entra a terapia neural. Nos fala um pouquinho sim, sobre isso, porque eu entendi que você conheceu a terapia neural até por uma dor de coluna, foi isso mesmo? isso, exatamente. Então, foi através de uma dor na coluna, eu, como toda dentista travada, né? Eu tive muito problema na cervical e na lombar. Foi aí que falaram para mim, Mico, eu vou te indicar um terapeuta neural, ele é dentista. Eu falei, o quê? Dentista vai tratar minha coluna? Sabe? Eu achei aquilo, sabe, uma coisa estranha, mas eu fui. Aí eu vi o resultado em mim. Falei, não, eu vou começar a estudar. E eu fui para o Rio de Janeiro, fiz o curso com o Andrés Peralta e depois eu nunca mais parei de estudar. E a partir desse ano, já comecei a formar turmas aqui em São Paulo. E nunca mais parei nesses 11, 12 anos. Então, foi em mim mesmo que eu tive essa experiência. E aí eu comecei a estudar, mas eu tinha assim muita vergonha de falar, muita vergonha de expor, eu não conseguia ensinar isso. Até que uma pessoa, dentista, amiga minha, falou, Mico, você é muito egoísta. Eu falei, eu egoísta? Como assim? Pô, você sabe tanta coisa, você estuda tanto e você não passa isso para ninguém. Foi aí que eu comecei a me trabalhar aqui internamente, para vencer esses meus medos. Medo, Muito é muito interessante, medo. muito Muito... importante, olha só. Na verdade, o dentista, através de uma liberação de fáscias, né, de pontos em coluna, pôde melhorar você como um todo. E olha que interessante, o pessoal está perguntando aqui como que nós podemos transmitir essas informações. Eu vou deixar depois no nosso perfil, no dia 31 de março, 1 e 2 de abril, em Campinas, na Ilune Academy, eu, a doutora Rejane, a doutora Emíco e o doutor Celso Sakakura, nós vamos organizar esse pensamento e passar a nossa experiência de como que nós atendemos essa odontologia integrativa na nossa clínica diária. Então, como que eu faço não só a remoção segura do amálgama, mas a ozonioterapia, que eu vou falar um pouquinho, como que a doutora Regiane atua na parte da acupuntura, dos microsistemas, e faz também o diagnóstico, a escolha do melhor tratamento para as cavitações ósseas. Nós vamos falar muito sobre cavitações ósseas. Parabéns, doutora Regiane, pelo seu livro, pelo seu sucesso, junto com o Dr. Lechner, já eu vou fazer uma pergunta. E a doutora Emíco falará também de toda essa abordagem, quer dizer, o intuito, como é um curso de imersão de 3 dias, é que nós possamos passar assim, como que vocês começam a estudar esta outra forma de ver o paciente. Mas falando então sobre o amálgama, quais os perigos e por que que eu devo me preocupar na hora de remover o amálgama. Eu vou falar um pouquinho, depois eu vou passar a bola aí para você, Rejane, e para você, Emíco. Eu, em 2012, eu passei por uma alteração sistêmica muito grande no meu corpo, que foi um câncer de mama. E dentre vários exames que eu fiz e fui detectada com altas taxas de mercúrio no corpo. Eu falei, poxa, mas de onde vem mercúrio? Eu não faço a restauração de amálgama de prata, porque eu tenho uma formação, a princípio, estética, faço a parte das facetas de porcelana, coroas, reabilitação, mas eu removia e removo ainda o amálgama. Eu falo removia, porque eu removia sem entender, sem enxergar que quando se remove o amálgama na cavidade oral, se ele for aquecido a uma determinada temperatura, ele vai liberar vapores de mercúrio. Haja visto que o mercúrio ele é volátil a 20 graus Celsius. Então, quer dizer, muitas das vezes a temperatura da nossa sala está 24, está 27. E com isso, com a lida ali constante de muitos anos, hoje eu tenho 33 anos de formada, eu me intoxiquei.
Então, em primeiro lugar, colegas dentistas, cuidem-se. Não estou dizendo que vocês estão intoxicados. No curso eu vou falar quais as formas de diagnóstico, que pode ser urina, sangue e cabelo, dependendo do nível e do tempo. Mas o importante é que eu pude, através de médicos, entender essa minha intoxicação que não é aguda, ela é crônica e que muitas das vezes é até pior. Por quê? Eu não sabia de tudo isso. E passei, então, a ser certificada da Academia Americana de Medicina Oral e Toxicologia. Pessoal, a sigla é IAOMT. Eu vou falar bastante disso no nosso curso também, aonde eu aprendi essa certificação, faço o protocolo, eu protejo o paciente com oxigênio, eu me protejo e protejo a minha assistente com a máscara, devemos utilizar o isolamento absoluto e, durante isso também, ter um separador de mercúrio para que a gente não descarte esse mercúrio no esgoto e que recontamine. Eu posso falar depois do ciclo do mercúrio. Então, isso foi um gatilho para que eu aprendesse e aí me caiu a ficha assim, opa, por que ninguém me falou isso antes? Então, quais os perigos que eu tenho ao longo do tempo de ter isso? Quais os perigos que o paciente pode ter? E se eu estou intoxicado? Como diagnosticar? Como tratar? Então, a pergunta é para a doutora Rejane e para a doutora Emiko. Quando que vocês descobriram que existe esse perigo da toxicidade de mercúrio e como que vocês hoje atuam na prática de vocês? Por gentileza. Bom, eu descobri mais a fundo esses dados quando eu fiz um curso de odontologia biológica com o casal Tralli, né, com os queridos Augusto e Ana, e acabei por pôr em prática isso num paciente que eu tinha naquela época, que ele tinha sido diagnosticado. Na verdade, ele não tinha um diagnóstico definido. Eles não sabiam se era Alzheimer, se era Parkinson, só era um tipo de alteração neurodegenerativa que ele estava assim definhando. Eles tinham dado 3 meses de vida para o paciente. E eu falei, vamos dar uma olhada na boca, cheio de amálgama, cheio de canal de focos. Eu falei, vamos tirar esses metais, porque vamos, né, tem pesquisas levando para esse caminho. E assim, eu tive uma surpresa muito grata com esse paciente, porque ele ficou muito bem, ele está bem, isso já fazem uns 3 anos ou mais, né? Então eu até encontrei com ele na rua esses dias, e assim, tudo que teve de diferente na vida dele foi essa limpeza dessa boca, desses campos interferentes. E a gente começou a partir da remoção dos amálgamas. Então, ficou muito claro para mim, nesse momento que eu pus em prática esse conhecimento, o quanto isso poderia fazer diferença na vida de alguém. No caso dele, uma diferença muito significativa, porque ele voltou a conversar, a interagir com a família. Então, foi uma coisa bem marcante, eu tenho muito carinho por esse paciente. E hoje, eu até sugeri esse tema para a doutora Magda, eu falei, vamos conversar um pouquinho de amálgama, porque quando eu estava escrevendo o nosso livro, deixa eu mostrar aqui para vocês, junto, que é uma pesquisa do Dr. Lechner, baseado na pesquisa do Dr. Lechner. Então, a gente tem um capítulo só falando sobre a parte de metais para cavitações. E o que eu não tive de surpresa lendo um artigo, aqui vou ler um trechinho para vocês, né? Uma pesquisa já antiga, né, que foi feita na cidade de Viena, que eles mensuraram em pacientes que tinham amálgamas em alguns dentes os valores de mercúrio, não só no dente extraído, mas também no osso alveolar. E eles viram nessa pesquisa que a quantidade de mercúrio no osso ao redor desse dente com o amálgama era maior até do que no próprio dente, como se aquele osso pudesse absorver essa toxicidade. E isso também interfere quando eu tiro um dente e vou colocar um implante imediato, né? Como é que está o metabolismo desse osso, né? Então, a parte dos metais, as tatuagens de amálgama que os pacientes têm, situações de metais na boca, eles também influenciam a minha cirurgia. Então, hoje, eu não tenho como só remover uma cavitação ou só fazer um planejamento para fazer a remoção desse campo de interferência sem considerar
o efeito desses materiais nos pacientes. Mas a gente sabe que tem pacientes que, né, não vão ter problema nenhum com a amálgama nas suas vidas. Mas, por outro lado, como nem todos são iguais, né, existe a individualidade, a gente vai ter pacientes, assim como o meu paciente. Eu falo que Deus botou no meu caminho pacientes ícones, assim, para me dar certeza que eu estava no caminho. Porque depois que eu comecei a estudar isso, foi... Não posso ter ficado sem saber tudo isso todos esses anos, em quase 20 anos de formada na época. Falei, não pode ser. Sabe quando você pensa... Essa é uma dúvida será que muito é intrigante. Essa é uma sinais. dúvida... Exatamente, doutora Regiane, essa é uma dúvida muito intrigante, porque nos nossos estudos, né, nós descobrimos que até existem pessoas que são geneticamente predispostas a ter uma alteração com um mercúrio. Então, aliás, em primeiro lugar, parabéns pelo seu livro, né, Emico? Nós estamos esperando aí o nosso exemplar, guarde, Sim. por favor. E, doutora Emico, assim como a doutora Regiane, você também ficou surpresa de não ter tido essa formação na faculdade? E como que você acha que essa informação deve ser permeada hoje entre nós, dentistas, nos estudantes que estão se formando agora, nos pacientes? Nos conte aí a sua história. Olha, quando eu fui fazer o curso de terapia neural, eu nunca tinha ouvido falar em odontologia biológica nem integrativa, porque eu era linear, sabe? Bem tapada. Então, eu não tinha esse conhecimento do todo de uma forma, olhar o paciente de uma forma holística. Então, quando na terapia neural, o professor começou a falar dos campos interferentes, os amálgamas, os metais, as próteses, tudo que tem metal na boca, que poderia ser, sim, campos interferentes, daí ser uma agressão, daí vai minando a energia do paciente, vai tirando a vitalidade, né? E foi aí o primeiro contato que eu tive. Até então, eu não sabia que a amálgama era tão prejudicial à saúde. Aliás, tinha escutado na faculdade, mas sabe quando ninguém dá importância para isso? Né? Então foi assim que eu saí também, assim como a maioria. Então, para mim, foi assim um espanto saber que uma restauração à amálgama pode ser o início de muita agressão no nosso sistema nervoso. Ele pode criar, sim, doenças à distância. Então, foi a partir daí que eu comecei a ter noção de que vários metais na boca, não só o amálgama, mas junto com outros metais, pode provocar corrente galvânica na boca. É como se fossem várias pilhas dentro de uma bacia de água. Pode provocar choque, né? Então, a partir daí, isso altera todo o campo eletromagnético do paciente. E ele fica mais susceptível à entrada de doenças. Então, esse foi o meu primeiro contato que eu tive. Foi através da terapia neural. Foi aí que eu comecei a estudar. E eu conheci vocês. Fiz o seu curso, aí eu comecei a entender melhor ainda. Então, hoje eu propago isso através dos cursos, no consultório, e vou orientando isso. Mas, assim, os dentistas, eles ficam assustados. Como? A amálgama é o mais resistente, é o que dura mais, vai para a vida toda, né? Porque foi assim que a gente aprendeu. Então, o dentista não está errado, porque foi essa a formação. Então, cabe a nós, dentistas biológicos, dar essa nova formação, Sim. dar essa nova ideia, né? E é isso que vocês estão fazendo aqui. E você falou um ponto muito importante, doutora Emico, você e a doutora Regiane. Então, vamos esclarecer a palavra amálgama. Amálgama é uma coisa, mercúrio é outra, são coisas diferentes, tá? Então, quer dizer, na verdade, o produto do amálgama de prata com mercúrio é que é tóxico. Então, pessoal que não é dentista, que é leigo, para poder entender, podemos formar ligas de amálgama com o mercúrio, ligas de amálgama com o ouro. Por isso, o mercúrio ele é tão utilizado no garimpo. Por isso que ele é tão utilizado que, na verdade, o mercúrio ele vai se ligar ao ouro e vai fazer um aglomerado, amalgamar este ouro.
Depois, esse mercúrio ele é volatizado, os garimpeiros eles esquentam e aí tem um problema ocupacional no garimpo muito importante, colegas. Os garimpeiros eles se contaminam, contaminam o meio ambiente. Vamos falar um pouco da Amazônia, então. É só vocês pesquisarem a Universidade do Pará. Na verdade, o Rio de Janeiro, a Fiocruz, já fez 2 simpósios de saúde ocupacional, saúde humana e intoxicação por mercúrio. A Fiocruz ela sai do Rio de Janeiro, vai até a Amazônia e faz testes em índios, nos indígenas que estão ali na região do Xingu, na região que tem a parte do garimpo, e como isso é feito de uma forma até descoordenada, o garimpo e o uso do mercúrio, haja visto que pelo Tratado de Minamata, e o Brasil sendo signatário desse Tratado de Minamata, nós vamos falar bastante disso no nosso curso, existe normas para redução da utilização do mercúrio. Então, o mercúrio ele não deve mais ser utilizado em território nacional. Ele é proibido, inclusive, de ser vendido. Mas o que acontece? Infelizmente, existe um contrabando de mercúrio. E olha que interessante, começa pela odontologia. Então, na verdade, conseguia-se comprar o mercúrio e traficar, vamos assim dizer, para o garimpo. É muito comum vocês pesquisarem, fazerem pesquisa, inclusive na Universidade do Pará. A Universidade do Pará tem grandes trabalhos científicos mostrando intoxicação crônica de mercúrio em indígenas grávidas e até já trazendo alterações de saúde, como, por exemplo, é sugestivo que altas intoxicações de mercúrio têm uma correlação com autismo, tem uma correlação com Alzheimer, tem uma correlação com esclerose múltipla, tem uma correlação com, inclusive, o Parkinson. Então, é muito comum que isso seja, vamos assim dizer, não tão falado, porque as pessoas desconhecem todo esse problema, vamos assim dizer. Então, doutora Rejane, hoje nós sabemos, então, que o amálgama, o amálgama de prata como restauração, ele deve ser banido, não deve ser mais utilizado, mas ainda nós removemos, doutora Rejane. Então, quais os cuidados, assim como eu, que você tem na sua clínica para atender esse paciente? Bom, anteriormente a esse conhecimento dessa remoção biológica, o que eu já tinha de prática no meu consultório era não jogar o resíduo do amálgama no lixo, porque isso sempre foi uma norma da vigilância sanitária, né? Só que eu sei, né, se a gente parar para pensar, tudo bem na boca, mas não pode ir para o lixo. Mas eu sempre tinha isso como norma, vidro com água separado para não contaminar o lixo, né, tudo isso. Hoje em dia, a minha preocupação qual é? Proteger a minha equipe com máscaras, né, que possam filtrar esses vapores. Eu uso algumas proteções sobre o meu jaleco. Agora ficou comum na pandemia, a gente usa para vários pacientes, mas antes eu já estava usando para não ficar resíduo no jaleco, né, no tecido que eu estava usando e proteger o paciente, né? Então, uma coisa que eu fazia antes, que era fazer polimento nas limpezas, por exemplo, que eu pegava aqueles amálgamas e passava uma broquinha de polimento e ficava feliz que tinha deixado aquele amálgama brilhante. Aquecia e evaporava. Hoje eu penso, meu Deus, não, por opção não faço mais isso. Então hoje, sempre que eu vou mexer com amálgama, com isolamento absoluto, sempre protegendo o paciente com campos descartáveis. Eu coloco um oxigênio para o meu paciente respirar também. Tem esse cuidado de proteger o paciente e proteger a equipe. Não tem, a gente vê alguns memes, né? O pessoal que não entende essas práticas, assim como eu também já critiquei, eu já estive, como a Emiko falou, linear, eu também criticava, eu falei, não, eu não vou me vestir de astronauta para fazer uma restauração, que absurdo isso. Né? Hoje faz sentido para mim e eu não vejo problema nenhum em proteger a minha equipe e o paciente. O paciente, inclusive, se sente mais cuidado quando não, tudo bem, que problema... vai haver de ter um cuidado extra com relação a algo que sabidamente contém uma substância que não é, né, um mercúrio, todo mundo sabe, né, que não é uma substância,
É uma substância nociva, é uma substância de natureza tóxica. Mas eu tinha essa crença que, ao estar dentro do amálgama, naquela liga, era como se ele deixasse de existir com essas propriedades. Então, não tem problema, ele é perfeitamente seguro, é isso que a gente aprende. Mas hoje eu priorizo esses cuidados e sempre verifico, quando meus pacientes têm amálgamas na boca, a necessidade de remoção ou não dessas restaurações dos meus pacientes. Eu antes gostava muito, eu gostava em mim mesma. Eu lembro na faculdade que eu disse, não, fui trocar uma restauração, falei, faz amálgama, que a amálgama vai durar a vida toda. E o meu professor ainda falou, você vai fazer um amálgama? Eu falei, faço, pode pôr uma amálgama na minha boca, que eu sei que vai durar, eu gosto de amálgama. Hoje eu já mudei, esse é um tema bem... Esse é um tema bem importante, né? E eu vou perguntar, então, para a doutora Emico. Doutora Emico, além de todas essas recomendações de usar o oxigênio, de utilizar o isolamento absoluto, você também utiliza uma irrigação bem vigorosa na hora de fazer a remoção e orienta esse paciente para depois buscar o médico para fazer toda a parte da quelação e a parte da orientação do tratamento desse paciente? Sim, é muito importante o sugador de bomba a vácuo que suga todo o ar em toda aquela região e fazer com que o máximo seja levado, né? Através da água, mas tomando cuidado daquilo não ir para o esgoto. Então, esse é um cuidado, porque senão todo o ecossistema, todo o meio ambiente em que a gente vive vai ser contaminado. Então, aí está o alerta para os dentistas. Quantos dentistas estão doentes, têm problema de depressão, náusea, Alzheimer? E muitos não sabem que é por causa do amálgama que ele removeu a vida inteira sem essa proteção. Porque não é assim, não é isso que foi ensinado para a gente. Então, a gente não tem essa noção. Então, a partir do momento que o dentista já tem essa noção, ele se cuida, remove, né? Aí precisa fazer um processo de descontaminação, desintoxicação do corpo. Aí sim, procurar um médico integrativo que possa dar todas as orientações para que ele remova. Porque ele sentindo nele, ele vai ver o benefício que ele vai ter na saúde dele, na vida dele, e ele vai passar a fazer isso no consultório. E fazer esse tipo de divulgação para a família, para os amigos, porque é um conceito que não está aberto ainda para todos os dentistas. É uma minoria que tem esse conhecimento. Exatamente. Então, por isso, o nosso objetivo com essa live de hoje e com o nosso curso, porque olha só, pessoal, a doutora Rejane e a doutora Emico muito bem falaram, nós também não tínhamos esse conhecimento anteriormente. Nós fomos atrás do conhecimento. E a Academia Americana de Medicina Oral e Toxicologia, a IAOMET, e aliás eu quero aqui também fazer uma homenagem à doutora Marta Faisal Pinto, a filha do doutor Olímpio Faisal Pinto, que trouxe todo esse conhecimento aqui para o Brasil. O doutor Olímpio, conhecido e reconhecido mundialmente, ele que foi ensinar os americanos, ele tratou do presidente Vargas, tem toda uma história atrás disso, então nós não podemos deixar de falar do pioneirismo deles, aquele tempo atrás já desacreditado, mas com muito resultado, com muito sucesso nessa saúde dos pacientes. Então, um beijo, Marta, você é uma querida. Junto com a Marta, eu também conheci o Dr. Rodrigo Ventisic. Então, hoje, o nosso objetivo é agregar pessoas para que todos possam ter esse conhecimento. E olha, eu vou dar um dado importante. No dia 24 de setembro de 2020, o FDA americano baixou uma resolução aonde ele cita uma recomendação para que certos grupos de alto risco que tem relação com o amálgama de prata contendo mercúrio, não seja utilizado o amálgama. Quem são esse grupo, né? Crianças menores do que 6 anos, mães grávidas, mães que estão amamentando, pessoas que tenham alterações de fígado e de rim. Haja visto que, na verdade, o que acontece é uma bioacumulação
do metilmercúrio. O mercúrio ele tem o Hg0, o Hg+, o Hg++, que é o metilmercúrio. Esse que é tóxico, que vai ter ligação com radicais SH de enxofre das nossas proteínas. Onde que tem radical SH no nosso corpo? Proteína, enzimas, aminoácidos. Então, são substâncias que vão formar músculo, que vão formar toda a nossa performance do corpo. E também pessoas que são suscetíveis geneticamente. Já se sabe que essas pessoas são suscetíveis geneticamente. Então, é uma grande alegria falar sobre isso, falar que já está tendo esse consenso de que nós devemos tomar cuidado. E hoje, eu acredito que um grande objetivo seja nós falarmos para os alunos de graduação, alunos que estão se formando. Por quê? Eu tenho um projeto de estagiários aqui na minha clínica, e o que acontece com esse projeto de estagiário? Quero até mandar um abraço para o Gustavo, para o Guilherme, pessoas que já passaram aqui comigo, a importância de que nas faculdades, quando eles estão fazendo, sabe aquela prática que nós fazemos no laboratório, que nós removemos, na verdade, manipulamos, fazemos o amálgama até no manequim, ali, de acordo com os trabalhos do Dr. Warwick, canadense, né, doutora Rejane, nós já deveríamos ter esse cuidado. Então, doutora Rejane, fale rapidamente do evento que você vai ter até agora, da Semana de Osteoimunologia, onde eu vou falar sobre a ozonioterapia, que é uma técnica que utiliza o gás ozônio. Você me convidou, fico muito honrada em participar. E o ano passado, o professor Warwick, ele, através da Academia Americana de Medicina Oral e Toxicologia, ele nos brindou com uma palestra falando justamente sobre isso. Que nesse ambiente, eu vim fazer a live aqui hoje no ambiente do consultório, nesse ambiente do consultório, já é possível nós dosarmos o quanto de mercúrio tem aqui. Por isso que nós, dentistas, somos as maiores vítimas e a nossa equipe da intoxicação lenta e crônica do mercúrio. Nos fale então um pouquinho, doutora Rejane. Então, eu voltei recentemente da Alemanha, em que eu estive fazendo o lançamento do nosso livro, né, de autoria minha, em parceria com o Dr. Johann Lechner, que é o grande pesquisador mundial sobre o tema das osteonecroses cavitacionais dos maxilares, tanto da mandíbula quanto da maxila. Então, a gente vai ter, qualquer dentista, qualquer profissional vai ter acesso a esse conhecimento através do livro. Ele está em pré-venda agora, vai estar disponível a partir do dia 23 de março. E na semana do dia 8 a 10, a gente vai ter a Semana da Osteoimunologia, que eu vou estar trazendo esses temas, né, de forma gratuita e online para qualquer colega médico profissional da saúde que queira saber do que se trata, o que é. E no dia 19 de março, a gente vai estar começando o curso de habilitação e remoção cirúrgica de campos interferentes, tratando os canais, os implantes, as cavitações, qual que é a conduta do dentista, estudando osteoimunologia a fundo. Então, a gente vai ter esse curso e aí, né, vamos ter a participação da doutora Magda falando da ozonioterapia, que é uma das técnicas que eu utilizo no protocolo do meu consultório de All Bone Detox, que é a técnica do Dr. Johann Lechner. E nós teremos já em sequência, né, mais para o final do mês, como a Magda comentou agora há pouquinho, a imersão em odontologia integrativa, que ela vai ter vários temas acontecendo, trazidos por mim, pela doutora Enico, pela doutora Magda, que vai ser dia 31 de março, 1º e 2 de outubro. Ambos os cursos, tanto a minha habilitação quanto a imersão, eles são online e também presenciais. Eles têm essa natureza híbrida. Então, quem quiser mais informação, no link da minha bio, né, ele já dá o link para a Semana da Osteoimunologia, para se inscrever, para a compra do livro, informações sobre os cursos, inclusive o nosso está lá, no sentido mesmo disso, de levar para os colegas, né, da forma que for necessária. E essa era uma necessidade dos meus alunos, sabe, Magda?
Muitos alunos Sim. começavam na oftalmologia, no curso, dizendo, nossa, mas eu quero saber mais sobre ozônio, eu quero saber mais sobre terapia neural, eu quero esse raciocínio, né? Precisa de um curso que tenha essa base geral, que é a nossa intenção com a imersão, Sim. né, Magda? Parabéns, parabéns por todo o seu trabalho, Regiane. Nós sempre estivemos juntas, né, e agregando esse conhecimento. E, doutor Emico, você também tem o seu curso sobre terapia neural, que você já vai nos brindar com todo o seu conhecimento nesse curso que será agora 31 de março, 1, 2 de abril, em Campinas, na Inune Academy. E nos fale, então, um pouco sobre quem quiser se capacitar com você com a terapia neural. Sim, nesse encontro nosso, que vai ser agora, nessa imersão, que vamos estar todos nós três, junto com o Dr. Celso, vai ser, assim, um conjunto de informações que todo dentista precisa saber, né? E tirar aquela ideia de que o dentista só vai tratar da boca. E sim, enxergar a pessoa como um todo. Então, é importante essa integração, né, da medicina integrativa junto com a odontologia integrativa, trazendo essa nova visão. E falando da terapia neural, da odontologia neurofocal, essa conexão, como é que os traumas que a gente passa na infância, né, no primeiro setênio principalmente, pode interferir e pode estar gravadas memórias no nosso corpo, e o quanto que esses golpes emocionais que a gente recebe ao longo da vida vai desencadear problemas da boca, que pode ser qualquer tipo de problema, qualquer tipo de tratamento que o paciente venha a ter, qualquer dor, né? E, além de tudo, a doutora Regiane também vai falar sobre Nico, sobre as cavitações e a importância da terapia neural e da aplicação da procaína no final de todo o tratamento dentário, justamente para desprogramar a memória patológica que ficou naquela região. Então, é ressignificar não só a região, mas ressignificar toda a história que foi envolvida na época que o paciente teve aquele problema dentário. Então, é uma coisa assim muito bonita, conjunta. Então, nós quatro vamos somar para passar esse tipo de informações para vocês. Doutora Emico, doutora Regiane, foi tão importante eu conhecer a terapia neural, porque o que eu mais aprendi na terapia neural foi não julgar o ser humano. Aliás, vamos recapitular aqui. Quais são os 3 cavaleiros do Apocalipse? A crítica, o julgamento e a reclamação. E, infelizmente, nós criticamos o tempo todo, nós julgamos o tempo todo e nós reclamamos. Porém, o que nós, profissionais da área de saúde, devemos amorosamente, quais os sentimentos que nós devemos ter para com os nossos pacientes? Paciência, tolerância e serenidade. Mas para que nós possamos adquirir isso e estar desta forma, nós temos que nos tratar. Até quando eu posso ser terapeuta de qualquer paciente meu? Até onde eu me conheço. Então, hoje eu procuro me conhecer até o fim da minha vida. Minhas amigas falam assim, Magda, você está sempre em médico, está sempre fazendo terapia, você nunca está bem? Não, pelo contrário. Cada dia que passa, eu estou mais plena, mais feliz. Por quê? Percepção é realidade. Você só pode controlar aquilo que você pode ver. E na terapia neural, colegas, eu aprendi a fazer uma coisa que é a história de vida do paciente. Eu vou dar uma dica para vocês. Peguem uma folha de papel, ponha o nome do seu pai, ponha o nome da sua mãe, ponha o nome dos seus irmãos, se você tiver, e divida a sua vida na sua infância, na sua adolescência, na fase adulta até hoje. Comece já a escrever a sua história. Só nisso nós já podemos nos libertar de muitos traumas. Então, parabéns, doutora Emico, por tudo isso. Gratidão por você ter me ajudado e ajudado os meus pacientes
que eu encaminho os meus alunos, quem pergunta com quem eu faço o curso de terapia neural, Emico, com quem eu faço o curso de cavitação, doutora Rejane. E aqui agora eu vou dar um alerta, nós estamos caminhando para o final da live, eu vou abrir para as perguntas, quem tiver, e eu vou caminhar para uma orientação. Então, o paciente que está nos ouvindo, ele deve estar perguntando assim: meu Deus, eu vou correndo agora no dentista tirar o meu amálgama. Muita calma nessa hora, colegas. Então, a restauração de amálgama, ela deve ser conduzida, a remoção dela, sim, por um profissional capacitado para entender como remover esse amálgama com segurança e mais ainda, como restaurar. Então, nós vamos ensinar os colegas dentistas a fazer uma prática de uma restauração que nós usamos o termo biomimético. O que é uma substância biomimética? É aquela que imita a natureza. O dente, nós temos o tecido esmalte dentina e nós vamos utilizar um dos maiores avanços que nós tivemos na odontologia. Sabe qual é, colega? Sabe qual é, paciente? Sabe qual é, amigo? A filosofia adesiva, que foi descrita e praticada por Buonocori. Então, nós conseguirmos remover o amálgama, proteger o remanescente dentário que sobrou do dente com um material. Utilizando práticas de biocompatibilidade, hoje nós temos a capacidade de testar cada material, cada resina para aquele paciente de uma forma específica e restaurar, protegendo esse remanescente. Então, diminuindo a contração de polimerização, aumentando a adesão, utilizando adesivos Gold Standing, fazendo restaurações que vão nos dar uma oclusão com tripoidismo, interferindo aí numa completa oclusão, além de uma restauração biomimética e bonita, bem próxima ao dente. Então, tudo isso o professor Celso Sakakura estará falando conosco no dia 31 de março, 1 e 2 de abril. Nós já teremos várias lives, hoje é só a primeira, então eu vou abrir aqui para as perguntas e deixar que vocês façam aí os comentários finais. Doutora Rejane, por gentileza. Então, Magda, eu estou recebendo algumas mensagens aqui, em paralelo, de alguns colegas perguntando sobre outros temas. Então, eu queria colocar uma proposição aqui para o nosso grupo, para a Emico, né, dessas próximas lives que a gente vai fazer. E, lógico, se quem está aqui gostar da ideia, a gente vai poder fazer outras lives. Hoje a gente falou um pouquinho mais focado no amálgama, mas falar uma outra live falando um pouquinho da terapia neural, outra de cavitação, outra do ozônio, e trazer esses temas de formas separadas e conversar um pouco sobre eles à luz da odontologia integrativa. Não sei se é uma boa ideia, o que vocês acham? Eu acho espetacular. E você, doutora Emico? Sim, fantástico, fantástico. Eu queria ressaltar o que a Magda acabou de falar agora, que na história de vida é fundamental o não julgamento. Porque como eu trabalho muito com as emoções na terapia neural, eu escuto história de tudo quanto é tipo. Então, o segredo que aquele paciente guardou, eu tenho vários casos, histórias de abuso sofrido na infância, aborto, muitas vezes histórias que a pessoa guardou e não contou para ninguém. Vocês imaginam que aquilo interferiu na vida toda, né? Então, são essas travas que o paciente muitas vezes não sabe que é possível resolver aquilo através da terapia neural. Então, assim, o não julgamento é fundamental, porque o paciente, para contar esses segredos, ele tem que confiar em você, né? Então, quando ele confia na gente, a gente tem mais é que escutar, acolher aquele paciente que vem. Parabéns, nós estamos aqui, provavelmente daqui 2 minutos talvez a live caia, e eu quero agradecer a todos vocês. Foi feita uma pergunta aqui, o que nós devemos fazer para fazer o detox do mercúrio? Existem protocolos antes do paciente vir fazer a remoção do amálgama, durante e depois do tratamento. Lembrando-se que, dependendo do nível de mercúrio que esse paciente tem no corpo e aonde está esse mercúrio, ele pode passar por um processo de quelação.
sendo que aquela ação endovenosa é de responsabilidade do médico e não do dentista. O dentista pode fazer alguns aportes, como vitamina C, mas a parte do EDTA e outros tratamentos é de responsabilidade médica, porque o paciente pode sofrer uma vicariação, que às vezes é uma piora para depois ele melhorar. Doutora Regiane, parabéns, gratidão pela sua presença. Doutor Emico, parabéns e gratidão pela sua presença. Vamos começar aqui, então, a dizer adeus aos nossos colegas, nossos pacientes, nossos amigos que estão aqui. Por favor, façam seus comentários finais até a nossa live cair e aguardem que nós logo estaremos de volta. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. É muito importante trazer esses temas para o dentista e também orientar os pacientes. Como foi bom você colocar isso, os pacientes se assustam quando escutam a gente falar sobre esses temas. Lembrando que a odontologia ela é uma ciência bem estudada, bem embasada. Tudo que é aprendido na faculdade sempre tem comprovação científica. A proposta é só ampliar novos pontos para o dentista considerar, né? E também para o paciente saber que podem ser feitos tratamentos individualizados. Tem tanto paciente que às vezes não tem explicação para o caso dele, e dentro dessa abordagem a gente entende perfeitamente o que aconteceu, aquela resposta, e conduz o tratamento um pouco diferente. Então, às vezes, aquele paciente difícil, ele só está sendo um paciente mal compreendido à luz do conhecimento tradicional. Então, nossa intenção é trazer isso para vocês e conversar sobre isso. Então, essa troca ela é muito importante. Gratidão por estar aqui hoje e nos veremos na próxima live com outros assuntos também. Então, doutor Enico, finalizando, muitas das vezes nós levamos um tempo. Eu tenho um tempo em torno de 3 anos, sabia? Para que o paciente possa se revelar completamente, como você disse, dos traumas. E às vezes eu fico muito emocionada, muito comovida, mas depois de muito choro, vem muita alegria. Não é isso mesmo, doutor Emico? Sim, porque a terapia neural, ela libera aquilo tudo que a pessoa segurou a vida inteira. Sabe aquilo tudo que fez mal para ela? O peso nas costas, né, que ela carregou a vida inteira. Isso tudo é que vai minando a energia, diminui a vitalidade do paciente. Então, uma vez que o paciente recebe a terapia neural, ele sente necessidade, o corpo sente necessidade, porque tudo funciona com o equilíbrio do sistema nervoso simpático e parasimpático. Então, chegar nesse equilíbrio é onde o paciente consegue ter uma leveza, uma paz e um equilíbrio do corpo inteiro. Então, realmente é maravilhoso ver o paciente aflorar, tá? E eu vejo vocês nas próximas lives. E a gente também está lançando o curso de pós-graduação em terapia neural, que vai ser postado em breve. E nos vemos também no nosso encontro da imersão, que nós 4 dentistas estaremos juntos. Muito obrigada a todos vocês. Então, gratidão, mais uma vez, a todos os que estão aqui. São tantos os nomes, são tantos amigos queridos que estão aqui. O doutor Francisco deixou aqui um comentário. O doutor Francisco é o professor de ozonoterapia do nosso grupo, junto com o professor Sérgio Brusadelli, o professor Carlos Nogales. Nós damos um curso de habilitação no Brasil todo. E agradecer mais uma vez a presença de todos e que, por favor, vocês compartilhem essa live com outras pessoas, mandem perguntas. Podem mandar pergunta aqui no da Regiane, no da Emico, no nosso direct. Aliás, o professor Celso Sakakura estará na próxima. Hoje ele está fazendo uma live agora, exatamente nesse momento, até sobre isolamento absoluto. O isolamento absoluto é uma coisa simples, fácil de fazer e que vai trazer uma segurança e uma longevidade na nossa restauração. Então, pessoal, gratidão. Nos vemos, então. Doutora Regiane, temos aí uma programação para a semana que vem. Vamos pular o carnaval, vamos nos divertir, né? Com toda a segurança que esse momento de pandemia ele faz com que nós possamos refletir na nossa saúde, na saúde dos nossos pacientes. Isso mesmo, doutora Regiane? Isso, eu não sei se vai caber. Cabe mais uma live essa semana? Hoje é quinta já, né? Não, acho que talvez sábado o pessoal está saindo, né?
Sim. Eu acredito que ali por quarta-feira a gente já possa. Quarta-feira a gente já pode fazer uma próxima live. Né? Vamos fazer. Vamos fazer quarta. Quarta-feira será a nossa próxima live, pessoal. Tá bom. Maravilha. Combinado, então. Então, olha, eu vou tirar um pouquinho o comentário aqui, aí a gente faz a foto, faz aí, Rejane. Você consegue fazer? Vamos fazer. Uhum. Aí, registrada a nossa foto. E nos vemos, então, quarta-feira. Um prazer estar com vocês aqui novamente. Sim. Ótimo. Tchau, muito então. Obrigada. Boa noite, pessoal. Obrigada. Tchau, pessoal. Muito obrigada por tudo, por Tchau. todos que estiveram aí. E nos vemos lá na Ilume Academy. O Instagram da Ilume é @Ilume Academy. Mas nós colocaremos aqui para vocês o link para quem quiser fazer a inscrição. Esse curso de imersão em odontologia integrativa é para dentistas. Lembrando que o Ministério da Saúde ele tem um programa das práticas integrativas e complementares. As práticas integrativas e complementares têm como premissa ensinar o indivíduo o autocuidado. Então, hoje nós já temos a ozonioterapia, a aromoterapia, a acupuntura, a homeopatia. E olha o que está acontecendo. Os próprios planos de saúde já estão fomentando e querendo que as pessoas se tratem com as práticas integrativas e complementares. Por quê? Sabe que o resultado vai ser através da resolução de uma teoria que chama de disrupção inovativa, que é fazer o que é complexo e caro tornar-se simples e barato. Então, esse é o nosso objetivo. Boa noite a todos, gratidão, nos vemos na próxima live. Beijo, meninas. Beijo. Se cuidem, Tchau. pessoal.